E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar sobre Tremembé, uma série que deu no que falar, depois de um tempinho sem postar aqui no canal. Porém, no ano de 2026 eu vou voltar com muitos vídeos e eu espero que vocês me acompanhem nessa nova jornada. A série foca nas interações entre os personagens e ela se passa dentro da penitenciária dos famosos. Lá nós acompanhamos principalmente as interações de poder e como que aquela penitenciária funciona como uma mini-sociedade. A obra foi inspirada nos livros do jornalista Ulysses Campbell, que teve acesso ao relato dos penitenciários. Ela conta com 5 episódios na primeira temporada e traz a narrativa de uma forma mais focada, apresentando ali os personagens e usando como recurso, por exemplo, uma ficha na apresentação de cada um deles contando a sua pena e qual foi o seu crime. Que isso já facilita na hora de nos apresentar esses personagens, especialmente os secundários, que não vão ter tanto tempo assim para ser explorada a psique deles e as motivações. Eu diria que o realismo na obra como um todo é moderado, pois às vezes ele é quebrado pela atuação caricata dos personagens secundários e pela montagem um tanto esquisita e exagerada. E eu digo que a montagem quebra um pouco o fluxo do episódio, pois ela introduz, por exemplo, músicas temas de determinadas ações dos personagens do nada, sem muita introdução, que acaba quebrando ali a nossa imersão. Porém, a ambientação e a caracterização dos personagens não deixa a desejar. E isso é um ponto extremamente positivo dessa obra, pois ela se entende como entretenimento. Ela não se propõe a ser mais complexa do que ela é, de fato. Então, ela acaba sendo bem respeitosa, eu diria, com as vítimas, pois ela não cai naquele moralismo barato e também não explora o sofrimento de forma tão explícita. No quesito atuação, eu creio que as que mais me chamaram atenção foi a do Lucas Oradovich como Alexandre Nardoni. Ele tá simplesmente sensacional no papel e é muito fidedigno à persona real. E isso chega a ser assustador em alguns momentos na série. Outra também digna de elogios é a Marina Rui Barbosa como Suzane von Richthofen, que traz uma abordagem já diferente de uma última representação que ela teve no cinema, que foi feita pela Carla Dias, que também tem crítica aqui no canal sobre os 2 filmes. E, de fato, são abordagens completamente diferentes, até porque aqui nós vemos uma Suzane já condenada e ela tá simplesmente perfeita no papel. Eu não digo que eu veria outra atriz fazendo a Suzane von Richthofen já condenada com aquele olhar de quem tem que lutar para se manter viva dentro da cadeia. A personagem da Elise Matsunaga também é muito interessante e ela está sendo interpretada pela Caroline Garcia, que realmente também está muito bem no papel. A complexidade psicológica e a forma com que a prisão afeta cada um dos que são abordados aqui é muito interessante. Nós vemos que alguns se arrependem totalmente de seus crimes, outros veem que não fizeram nada de errado, já outros entram totalmente em negação sobre o que fizeram. E é nesse momento que nós vemos totalmente o quanto que a prisão ela não é somente física, ela também é mental. Pois assim, a gente vê a saúde mental deles piorando cada vez mais. E eu acredito que uma decisão parcialmente acertada foi a forma com que eles intercalaram a prisão feminina com a masculina. Eu acredito que essa execução foi o que mais pecou, pois acabou cortando um pouco do foco. A contraparte feminina ficou muito mais complexa e bem explorada do que a masculina. Ela tem mais densidade emocional. E você vê claramente ali a dinâmica das presas, o quanto que elas se julgam mais pelos seus crimes, entende? A inspiração da dinâmica ali, estilo Orange is the New Black, está bem óbvia, só que com bem menos humor e bem mais desconfortável de se assistir. Eu acredito que a série tem momentos em que ela adiciona cenas, por assim dizer, que não acrescentam muito e acabam impedindo que ela prossiga de fato de forma mais orgânica. Porque são 5 episódios, cada um deles com mais ou menos 50 minutos de duração. E, por exemplo, a cena do Gugu, da famosa entrevista da Suzane von Richthofen com o Gugu. É uma cena muito interessante de se ver ali reencenada e principalmente os bastidores, e ela acaba progredindo bastante a trama dela com a Sandrão. E a dinâmica delas muda bastante ali depois. Já no último episódio da série, quando nós vemos ali a reencenação do documentário da Elise Matsunaga, em que ela de fato consegue falar a sua versão da história, que é o que ela de fato desejava para poder apresentar para sua filha e tal,
aquela reencenação, ela ficou meio deslocada e desnecessária justamente no último episódio. A gente poderia ter um foco maior nos outros personagens, especialmente nos personagens masculinos, nessa primeira conclusão. E aí eu acabo pensando que isso impede a série de progredir, entende? É como se eles estivessem muito focados na fidedignidade entre os personagens ali da série e as pessoas da vida real, ao invés de focar em avançar na narrativa que eles se proporam a construir. Ficou sem propósito, pois a intenção dela era, de fato, ter a conquista de poder contar a sua própria história, a narrativa, de ser a oradora. E eu acredito que essa era a mensagem principal dessa função da Elise ali no final da série. Mas eu acredito que eles passaram do ponto. Fora as cenas, como eu falei, de transição musical ali entre as momentos de intimidade dos personagens, também comprometeu bastante a série. Então eu diria que, ao todo, esses 5 primeiros episódios da série Tremembé foram 3 estrelas. Eu acredito que Tremembé é uma produção bastante provocadora, pois ela rompe com esse true crime apelativo que nós estamos acostumados a ver. E ela também é muito provocadora no sentido de que é uma série que fala da prisão brasileira e dos nossos criminosos mais famosos. E eu vejo que o público brasileiro tem uma negação muito grande em ver essas figuras sendo exploradas, o que é totalmente compreensível. Só que é esse mesmo público que consome a rodo as produções americanas e seus criminosos americanos. E acaba que o público brasileiro, quando se trata de fazer uma crítica sobre a sua própria realidade, acaba confundindo que como se fosse endossando o comportamento dessas pessoas, entende? Então, eu acredito que a série, ela já tem esse diferencial por si só. Embora não mergulhe totalmente num olhar analítico do judiciário e de como funciona o sistema penal brasileiro, eu acredito que a série lança um olhar sobre esse panorama e sobre o pós-crime. E eu acredito que isso é a base da série. E aí, a partir disso, ela vai conseguir colocar mais camadas acerca disso. O principal, nós conseguimos ver aqui o quanto que a fama e o dinheiro influencia completamente na pena e no tratamento dessas pessoas dentro do nosso sistema penal. E mesmo que a série não se proponha a explorar tudo isso, eu acredito que ela faça isso de uma maneira muito bem feita, de mostrar o quanto que a mídia tem uma influência muito grande sobre o nosso olhar, o olhar das pessoas de fora acerca dessas pessoas de dentro. As interpretações de Marina Rui Barbosa e Lucas Oradovich são o que trazem o grande peso emocional dessa série. E eu acredito que Tremembé é uma série muito bem sucedida em nos fazer lançar um olhar sobre a desconfortável sensação de encarar aquilo que nós estamos o tempo todo tentando ignorar, que são os nossos criminosos, desde os mais hediondos até os mais brandos, e que mostram escancaradamente a nossa falha enquanto sociedade em julgar e condenar as pessoas. Por isso, pra mim, é uma série 3 estrelas e que com certeza merece a chance de ser assistida por você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Até um próximo vídeo.